Flamengo que venceu o Cuiabá, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro depois da derrota para o Juventude, mas o torcedor rubro-negro tem criticado o time apesar dos 3 pontos, né? A performance, principalmente no segundo tempo, não foi uma performance que o torcedor rubro-negro tenha ficado tão satisfeito assim. E as críticas recaem mais uma vez sobre o trabalho do Rogério Ceni, né? Muito criticado pela torcida do Flamengo pelas alterações ali na segunda etapa. Claro que tiveram algumas circunstâncias do jogo, né? A lesão do Diego, ele veio a explicar depois da partida que houve um desgaste físico do João Gomes, que tinha feito um bom primeiro tempo, participou do primeiro gol e que saiu também na segunda etapa. A pergunta que a gente traz é: o que mais incomoda o torcedor flamenguista com relação ao trabalho do Rogério Ceni? Vitor Sérgio Rodrigues, qual que é a sua opinião sobre isso, levando em conta aí a vitória do Flamengo ontem contra o Cuiabá por 2-0? Assim, o Flamengo foi contra o Cuiabá o que ele vem sendo. Ele é um time... Essa daí foi uma bola logo no começo, né? Que o camarada perdeu o gol. No começo do segundo tempo, né? O Flamengo vem sendo o que ele foi ontem, o que ele vem sendo. Um time que faz um primeiro tempo muito bom, que joga em muitos momentos um futebol sem paralelo no futebol brasileiro. Talvez o Galo jogue nesse nível aí. Perde oportunidades. O Dudu ontem jogou demais, hein? O Galo ontem jogou muito. E aí perde oportunidades e passa sufoco. Foi o que aconteceu. Ele perde aí e passa sufoco. E esse gol aí, hein? Então acho que o Flamengo foi o que ele vem sendo. E talvez você não tenha muito o que melhorar disso, porque o Flamengo é um time que corre riscos. O modo de jogo do Flamengo é um modo de um time que vai estar correndo risco sempre, porque é protagonista do jogo, tá sempre com a bola no campo de ataque, tá sempre tentando e vai se expor. Não tem time perfeito, não tem time que é nota 10 atacando ou nota 10 na defesa. Não tem. Então acho que esse é um ponto. Sobre o Rogério, eu também critiquei muito a troca até ver a explicação dele, né? O João Gomes estava se reclamando de dores no intervalo, ele perdeu o Diego numa lesão que não parece ser simples. Tem que esperar aí os exames do dia seguinte. Na verdade, hoje nem faz exame, né? Vamos fazer o exame amanhã ou depois para ver. Não me parece ser simples. E aí ele falou: eu não quis perder o João Gomes também para o jogo contra o Fluminense. Então ele tirou o João Gomes. Tem as aspas dele aí na tela, ele falando exatamente sobre isso. João Gomes, no intervalo, falou que estava um pouco cansado. E na hora que viu o Diego saindo de maca, tive que pensar no próximo jogo, né? Já pensando no Fla-Flu, como você adiantou. Não posso só pensar nos 90 minutos. Pareceu que ele estava substituindo a dupla, né? E não era isso, né? O Diego saiu machucado e o João Gomes... Mas enfim, acho que o Rogério... eu acho que ele faz um trabalho bom, mas um trabalho que tem alguns pontos de análise. E alguns deles não são culpa do Rogério. Não é o Rogério que perde gol, né? O que o Flamengo produziu no primeiro tempo era para o Flamengo ter saído com tranquilidade, com 2-0, com tranquilidade, né? E acaba, você sai com o 1 e toma pressão ali. E quando o Thiago Maia matou o jogo, o Cuiabá estava em cima do Flamengo o tempo todo, né? Vitória do Flamengo por 2-0, o Cuiabá... Sobre o gol que o Ricardinho falou, o gol estava de fato impedido, né? Porque o jogador disputa a bola e atrapalha quem está lá e ele estava em condição de impedimento. Assim, o árbitro, o Bandeira, ele fez ali o que a Amanda recomenda. Ele deixou a jogada seguir, porque ele viu que estava impedido logo no começo. Ele deixou a jogada seguir. Quando a bola saiu da área, ele marcou. É isso que mandam fazer. É que o cara veio lá de trás e chutou e a bola foi pro gol. Mas ele fez o que era para fazer. Então, assim, o protocolo foi seguido. Ele não parou antes. Ele parou quando a bola saiu da área. Se, por exemplo, o jogador que estava impedido, se a bola sobra para ele dentro da área e ele chuta, o Bandeirinha só ia marcar o impedimento depois que a bola entraria. Quando a bola sai da área, ele levantou, que é o que mandam fazer, entendeu? Ricardinho, a explicação do Rogério aí depois do jogo, falando que estava preservando também os seus jogadores fisicamente para o duelo contra o Fla-Flu.
te convenceu sobre o fato das alterações ali na segunda etapa, que fizeram com que o Flamengo caísse muito de rendimento, né? O Flamengo começa o jogo apertando a saída de bola, amassando ali no campo defensivo do Cuiabá a saída de bola do time da casa e teve sucesso. O segundo tempo foi outra coisa totalmente diferente. A melhor coisa para o Rogério Ceni era o Flamengo jogar uma final todo final de semana e ganhar, né? Porque é o único jeito que ele vai ter paz no Flamengo. Ele foi campeão brasileiro, não teve paz, foi campeão carioca, não teve paz, classificou o time para a próxima fase da Copa do Brasil, não teve paz, classificou o time para a próxima fase da Libertadores, não teve paz, o time perde uma no Campeonato Brasileiro, o mundo cai na cabeça dele. O trabalho dele é bom, os números dele à frente do Flamengo são muito bons. É só você pegar aí, o Vitor Sérgio acabou de falar. Só que o Rogério Ceni não vai ter paz, cara. O torcedor do Flamengo não gosta do Rogério Ceni. O torcedor do Flamengo não gosta do Rogério Ceni. Não sei porque, se ele foi ídolo do São Paulo, se ele tem essa ligação muito forte ainda com o São Paulo, mas que não gosta, não gosta. Porque o time rende na mão dele. O time ganha o título na mão dele. E continuam questionando jogo a jogo o Rogério Ceni. Ele erra? É claro que ele erra, como qualquer outro treinador. Agora ele deu explicação aí, após a partida, já tinha perdido o Diego, ia perder o outro volante, tem jogo na sequência. Então é o seguinte, o Rogério Ceni, ele tem que ganhar. Ganhando, os caras enchem o saco dele, perdendo ele tá lascado. E pro Rogério Ceni, tem uma coisa que não adianta, não tem jeito. Enquanto o Renato Gaúcho estiver desempregado, jogando futevôlei e tomando uma gelada na barra, vai ser sempre problema e sombra pro Rogério Ceni. Mas tem uma coisa que o torcedor do Flamengo reclama muito também, e aí, tirando o exemplo do jogo de ontem, é que recorrentemente o Flamengo volta mal pro segundo tempo, né? Então talvez isso seja um problema crônico que o Rogério tenha que lidar também com as críticas. O que você acha aí, ô André? Cara, eu acho que é um pouco de cada coisa aí. Eu acho que o Rogério Ceni, ele, às vezes, ele dá motivo, né, pelas mudanças que ele faz e tal. Eu acho que o Rogério Ceni tem uma ligação com outro clube de uma outra cidade, de um outro estado, que claramente tem um bairrismo enrustido aí. Eu não acho que o cara sai falando, pô, eu não gosto dele porque foi ídolo do São Paulo, porque ele é paulista, até porque ele não é, mas enfim, mas porque ele é radicado em São Paulo. Mas existe inconscientemente até pelo estilo de vida, o Flamengo e o Carioca de uma forma geral, mas o Flamengo especialmente, que tem que criar. O Flamengo é diferente, o Flamengo é diferente, o Flamengo e tem um jeito de se levar a vida e o futebol mais leve. O Rogério Ceni é um cara um pouco mais, e acho que é um choque de maneiras de se pensar a vida e de se viver a vida, que eu acho que existe bastante. Eu acho que se o Rogério Ceni fosse carioca, não seria assim, mas, então acho que é um pouco de cada coisa, e eu tô com o Ricardinho, cara, o torcedor do Flamengo, ele não gosta do Rogério Ceni, ele não vai ter paz, e é um pouco de cada, e de uma imagem que ele mesmo construiu na carreira. O Rogério, ele vai ter dificuldade para se firmar em clubes que não sejam São Paulo, clubes grandes que não sejam São Paulo, que tenham rivalidade com São Paulo, não que o Fortaleza não seja grande, mas de clubes grandes que jogaram muito contra o São Paulo e que viveram, né, momentos grandes contra o São Paulo. Ele vai ter esse tipo de dificuldade, cara. Ele vai ter. O torcedor às vezes reclama também de barriga cheia, né? O torcedor do Flamengo. Acho que são pontos de vista interessantes. A herança do Jesus, tem um monte de coisa. 2019 também deixou o torcedor mal acostumado. O torcedor do Flamengo antes tivesse o que tem hoje, brasileiro no ano seguinte, pô. Foi campeão brasileiro no ano seguinte. Mas não da forma como foi em 2019. Presta atenção, aquele time em 2019, aquele futebol você não vai ver mais. O Jorge Jesus é o maior treinador da história do Flamengo. Pelo tempo de trabalho e pelos títulos conquistados. Ele chegou, calou a boca de vocês da imprensa, falou que ele precisava de adaptação, ele só perdeu a Copa do Brasil e nos pênaltis, e depois foi perder o Mundial. O resto ele ganhou tudo que ele disputou. Então é o seguinte, o torcedor do Flamengo, 2019, guarda com carinho, porque não vai ter mais.